Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. É com muita alegria em nossos corações que nós vamos pedindo licença para poder entrar na sua casa, para que juntos possamos estudar esta que é uma obra-prima de Allan Kardec, o seu terceiro livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, olha, você que chegou e está aqui esperando esse programa, nós estaremos estudando ressurreição e reencarnação, que é o item 4 e subsequentes, do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós já vamos pedindo licença para entrar, então, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, onde quer que você esteja, no carro, no escritório, na rua, ouvindo pela Rede Boa Nova de rádio, enfim, embora, cuidado, fique em casa, né? Enfim, nós vamos pedindo licença para poder entrar na sua casa e juntos fazermos esse estudo gostoso. Esse programa, até a semana passada, ele começava às 18 horas e 45 minutos, mas agora nós estamos começando às 18 horas pontualmente. Nós vamos juntos até mais ou menos uns 15 para 7, 10 para 7, e é uma alegria enorme estar ao seu lado nessa noite de quinta-feira, agora 18 horas e 12 minutos. Ou melhor, 2 minutos, 18 horas e 2 minutos. E quem está conosco nessa noite de amor e de paz é a nossa querida Núbia. Boa noite, querida. Boa noite, André. Uma alegria muito grande estar aqui, participando deste momento de serenidade. Obrigada, amigos ouvintes, pela companhia. Muito bem. E antes de nós começarmos o estudo do capítulo, para que entremos em conexão com o Altíssimo, né, com as energias de amor que existem não só no multiverso, no universo, mas neste pequeno planetinha também, nós vamos pedindo para a nossa irmã Núbia fazer por nós uma prece inicial e nós acompanharemos mentalmente. Pode ser assim, Núbia? Pode, com muita honra. Então vamos, por uns instantes, respirando calma e profundamente. Se te for possível, para por uns instantes aquilo que você está fazendo e só se concentra na espiritualidade, se desconecta de todas as suas preocupações, sentindo a presença doce do seu mentor, visualizando na nossa frente o Mestre Jesus. Ele está me sorrindo, ele está me estendendo a mão, ele está me dizendo que vai ficar tudo bem. E eu confio nele, confio no meu mestre, no meu irmão maior. Vamos então nos unirmos em uma corrente de amor e levarmos essas boas energias ao leito dos enfermos, às equipes médicas que estão trabalhando incansavelmente para o nosso bem-estar. Vamos levar um pouco dessa energia boa em forma de esperança aos corações cansados, desanimados. Que essa energia de amor chegue aos lares dos nossos ouvintes, fazendo ali uma asepsia, retirando todas as energias de pessimismo, de tristeza, de desesperança, renovando essas energias para energias de paz, de união, de vitalidade e de amor. Vamos pedir ao amado Mestre Jesus para que possamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo desta tarde, e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Você que chegou agora, plantão do Evangelho no Mar. Opa, no mar não, ainda não. Estamos no lar. Plantão do Evangelho do Lar, dessa quinta-feira, dia 21 de maio. Nós vamos estudar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos estudar ali ressurreição e reencarnação, que também é o item 4 e subsequentes. E nós já vamos passando aqui o serviço para que você possa participar desse programa. Nós sabemos que o estudo do Evangelho no Lar é um momento onde nós nos congraçamos com aqueles que habitam conosco, com os nossos irmãos espirituais, para nutrir nós, espíritos, das melhores energias, principalmente a melhor informação, né, do conhecimento, e o conhecimento é que liberta. Então, mistério é que, estando juntos, ligados, você aí, eu aqui, né? Por que é o Evangelho no Lar? Porque o planeta Terra é a nossa casa. Então, em verdade, embora eu aqui, a Núbia lá e você aí, nós estamos na nossa casa fazendo o Evangelho do Lar, né? Então, e nesses momentos é muito importante nós discutirmos o que nós estamos lendo no Evangelho. Há muita informação nas entrelinhas das 5 principais obras espíritas. Há uma quantidade enorme de informações, não raro. Nós estudamos o mesmo texto sucessivas vezes e lá adiante, sei lá, na 10ª vez que a gente estuda um trecho do Evangelho, nós descobrimos coisas que estão nas entrelinhas do texto e que nós não tínhamos a mínima ideia de que ali estava. Então, às vezes eu descubro alguma coisa aqui nas entrelinhas, às vezes a Núbia, né, especialmente nós dois intuídos pela espiritualidade superior, certamente, mas às vezes nós não vimos, às vezes a nossa conexão, o nosso Wi-Fi com Cristo não está tão azeitado quanto a sua conexão, o seu Wi-Fi com Cristo. E aí você pode participar, pode nos lembrar, pode trazer uma informação, ou pintou uma dúvida, você pode fazer essa questão. Sempre, por favor, relativo ao tema dessa noite. Né? Capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação. Você pode ligar para o 0800 979 5011. 0800 979 5011. A nossa querida Solange está lá de coração aberto para receber a sua mensagem, a sua crítica, o seu elogio, a sua colaboração com esse programa. Você também pode enviar para o 11 2457 5011. 11 2457 5011. Outra forma que você tem de participar é o WhatsApp, 11 99643 3827. 11 99643 3827. E esse programa, além de ser transmitido por TV aberta, TV fechada, TV satelital, pelos nossos aplicativos da rádio e da TV, já baixou? Precisa baixar, hein? Pelos nossos sites, pelo YouTube, ele também é transmitido pelo facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Você pode acessar o nosso Facebook, essa janelinha aqui, esse monitorzinho desse papo entre eu, a Núbia e você, estará ali presente no Facebook e você, então, pode fazer a sua participação, como muitos de nossos irmãos e irmãs já fizeram e não são poucos, hein? A Cristiane Oliveira já fez a sua, já vem nos dando o seu boa noite. A Ancila Maria Reis também vem nos dando o seu boa noite. Mesma coisa o Mário Brits, Elza Anacleto, Bruno Graffi, Dorival Crovador, Elza Anacleto, já falamos, Sônia Santos, né? Dizendo que está assistindo de Jequié, na Bahia. Um grande abraço aos nossos irmãos desse estado maravilhoso que é a Bahia, né? Bahia de Todos os Santos. Maria José Gomes, Pedro Bueno, e no decorrer do programa, na medida que você for escrevendo para a gente não dá para ler as mensagens de todo mundo, mas a gente sempre vai escolhendo uma outra, e tomara que você seja o escolhido dessa noite. Então, vamos lá, sem mais delongas, dar início ao nosso estudo da noite, que é um estudo grande. O capítulo, este trecho que fala da ressurreição
e da reencarnação, ele pega umas 3 ou 4 páginas, né, Núbia? Assim, ele já emenda em reencarnação, né? Então é interessantíssimo. É a base da nossa doutrina, né? A reencarnação. Além do que, né, Núbia, nós sabemos que este seria, né, um dogma, né, da doutrina dos Espíritos. A gente vem dizendo um dogma na Igreja Católica, dogma nas igrejas pentecostais, enfim, protestantes, os dogmas dos nossos irmãos muçulmanos, todas as religiões têm seus dogmas, e com o Espiritismo é a reencarnação. Se você tira a reencarnação, não tem mais doutrina dos Espíritos. É impossível retirar a reencarnação da doutrina dos Espíritos. Eu diria que tem 2 coisas que é impossível tirar, né, Núbia? É a reencarnação e a vida espiritual e a consequente possibilidade de intersecção entre mundo espiritual e mundo material, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem um ouvinte aqui nos acompanhando que ele se declara ateu e diz que nos respeita. Bem-vindo, seja muito bem-vinda à doutrina dos Espíritos. Aqui, como o André já havia falado, não temos dogmas, não temos preconceitos, a gente considera o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia e, para muitos, uma religião, aos que separem a religião, né? Mas se você conseguir captar as ideias filosóficas do Espiritismo, é bárbaro, é um manual para a tua vida. Então, seja bem-vindo se você é ateu, cristão, qualquer outra denominação religiosa ou não, não é, André? É isso aí, todos são muito bem-vindos, né? O Espiritismo, ele é, antes de ser uma proposta de religação, né, das criaturas com o Criador, que essa é a origem da palavra religião, vem de religar, que é religação, né? Antes de ser uma religião, ele é, antes de tudo, ciência e filosofia, né? Ciência e filosofia que nos trazem informações capazes de, a partir da nossa compreensão das leis divinas, fazermos, e do nosso esforço, evidente, em sermos criaturas melhores, fazemos essa conexão com o Altíssimo. Essa questão de ateu, católico, muçulmano, judeu, agnóstico, isso tudo são bandeiras, e para a espiritualidade, para o Cristo, para o Pai, para os espíritos superiores, isso não tem importância alguma. Se você é gay, se você é negro, se você é judeu, se você é espírita, se é pobre, se é rico, se é deficiente, Deus nos ama de forma absolutamente igual, e o que vale são as atitudes. Eu tenho amigos ateus, Núbia, que são muito melhores do que eu. Né? Eu também, André. Porque são pessoas que estão atuando na sociedade, envolvidos em obras assistenciais, né? Bons chefes de família, competentes e responsáveis chefes de família, e eles não precisavam ter nada disso, porque eles não acreditam em nada. Né? Eu ainda preciso de acreditar no divino para poder fazer as coisas certas. Então, bobagem, se você é ateu, se você não é, se você é espírita, se você não é, você é nosso irmão e é muito bem-vindo para o nosso estudo dessa noite. Vamos lá, então, começar rapidinho. Você que chegou agora, ressurreição e reencarnação, e tem 4 do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá. Antes da gente começar, o trecho é grande, nós não temos aqui, é um programa de televisão e de rádio, nós não temos a pretensão, nem temos o tempo de discorrer sobre o trecho inteiro que nós estudaremos essa noite. Então você, por favor, assim que puder, dá uma paquerada a mais nesse texto, dá uma estudada nesse texto, que certamente vai ser muito importante para você. Então vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas.
porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, nem sem saberem, melhor dizendo, precisamente, de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Uma coisa que me chama a atenção aqui, Núbia, e nós que bebemos da árvore judaico-cristão, sabemos disso, né? A época do Cristo, os judeus de Jerusalém, mas não só de Jerusalém, eles se reuniam a partir de sua visão de mundo, né? Então tinha ali os saduceus, os nazarenos, os portageiros, os fariseus, enfim, era uma quantidade enorme de pessoas que se diziam judeus, portanto, herdeiros de Abraão, por assim dizer, mas cada um tinha sua visão da lei. Para os saduceus, por exemplo, não se tratava de uma questão de vida após a morte, mas sim uma questão de viver bem esta vida, de fazer o certo naquela vida, melhor dizendo, né? Isso não é uma particularidade só daquela época. Hoje em dia, muitas criaturas, embora se dizendo de uma ideologia partidária ou de uma linha religiosa, dentro, né, destas linhas religiosas, há suas diferenças. Por exemplo, os nossos irmãos da tradição católica, existem os católicos ortodoxos, existem os católicos brasileiros, os católicos romanos, né, ortodoxos gregos, russos, né, existem Opus Dei, tradição, família e propriedade. Então, uma quantidade enorme de pessoas que têm uma visão, né, da árvore judaico-cristã muito particular. Pontos em convergência há entre essas criaturas, né, uma vez que se abrigam na sombra de uma só árvore, mas a visão que eles têm das folhas e dos frutos dessa árvore é bastante diferenciada. É algo que acontece hoje, né? E também na política, né? Na política, no mesmo partido que se diz de esquerda, você tem lá a extrema esquerda do partido, a extrema direita do partido, o pessoal mais ao centro do partido, e era assim. E o Espírito vem nos trazendo, Núbia, que a reencarnação só não era, embora ele chamava de ressurreição, mas ela só não fazia parte do arsenal de crenças dos saduceus, porque os outros todos criam na reencarnação, né, Núbia? Pois é, nós como reencarnacionistas, quando você fala dos fariseus, de todos esses povos de origem, os povos de Abraão, quem eram? Nós, né? Nós lá atrás, e que alguns de nós, aliás, a maioria, como você relata, a maioria de nós já tínhamos essa visão de uma vida além da morte do corpo físico, né? O que nos propicia é buscarmos qual é essa vida. Será que eu vou... O Espiritismo nos convoca à racionalidade. Sejamos racionais. Será que quando morre o meu corpo físico e se o meu espírito permanece, para onde vai esse espírito? Será que Deus seria tão justo e ele privilegiaria alguns de seus filhos? Como você falou, existem até hoje várias repartições religiosas. E daí Deus privilegia uns em detrimento de outros? Como assim? Esse é o Deus onipotente, justo e bom? Não, né? Ele dá novas oportunidades. Seria muito inocente da nossa parte também acreditarmos, por exemplo, em um castigo eterno, né? Em sermos condenados ao fogo do inferno, seja lá que denominação tenha isso. Então, a gente só pode chamar a atenção para a racionalidade, para a filosofia mesmo, sobre filosofar o que acontece com o meu espírito. E volto a dizer, André,
Acho muito inocente a ideia de ressurreição. O que é ressurreição, André? Voltar ao corpo, ao mesmo corpo. Como assim voltar ao mesmo corpo? É muito inocente, né? Porque a gente está de acordo com a ciência. E o corpo, assim que o espírito se emancipa, ele já começa a se deteriorar. Eu não iria querer voltar para um corpo deteriorado. Você ia querer, André? Não, é de jeito nenhum. Já vou para a próxima, né? Na espiritualidade já deve ter coisa tão interessante para fazer, né? Quem vive de passado é museu, né, Nubia? Deixou quanto deixou. Seja grato a essa matéria que te foi entregue para você poder passar o período que precisa passar aqui, mas deixa esse trem que isso é só matéria, né, Núbia? É isso. É isso aí. Vamos já agradecendo aqui alguns irmãos e irmãs nossos queridos que estão participando. A nossa irmã Viviane Trindade, que é de Curvelo, Minas Gerais, né? Vai dando o seu boa noite. Gratidão, minha irmã, pela sua participação. A nossa querida Zezé de Freitas, também sempre presente, Toledo, Minas Gerais, está dizendo que este foi um livro, este trecho, este capítulo, foi um dos que trouxe respostas que ela estava procurando, né? E que cada vez que lê ou relê, ela aprende ainda mais. É como dissemos, né? Muitas das informações do Evangelho estão nas entrelinhas, é como se fosse um grande baú que você vai abrindo ali e vai saindo informação acerca do mundo em que vivemos, né? Não só do mundo que conhecemos, ou seja, o mundo material, mas o mundo de uma forma integral, o mundo, né? Aliás, hoje já nem se fala mais de universo, a ciência já trabalha com multiverso. Então, imagina a quantidade de informação que a gente não precisa adquirir para entender essa complexidade desse multiverso todo. O Sérgio Luiz Trindade também vai nos dando o seu boa noite, assim como a Cris Nascimento, a Vilma Lima, a Maria Esther também sempre presente, que ela vai dizendo que ressurreição e reencarnação vêm a ser a mesma coisa, mas cada crença ou religião interpreta de maneiras diferentes. O nosso Bruno Graff também está participando, vai dando seu boa noite, assim como a Cristiane Oliveira, o Jader Bonet, que diz que está acompanhando do Rio Grande do Sul, não diz a cidade. Um grande abraço a todos os nossos irmãos do estado, desse belíssimo estado que é o Rio Grande do Sul. Bom, vamos seguir então, lendo mais um trechinho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas, assim como nem a nenhum espírito de toda a história humana, né? A não ser aqueles que passaram por fenômenos parecidos com o de Lázaro. Então, quando Lázaro, nós sabemos ali que já tinha morrido há alguns dias, né? Sua prima vem ter com o mestre, preocupada porque ele estava em excursão, sua prima vem ter com ele, desesperada, dizendo, olha, Lázaro morreu, e ele tranquilo, né? Diz, olha, ele só dorme, fica tranquilo. E acho que ele demorou, segundo alguns evangelistas, teria demorado 1 a 2 dias até se locomover e ir até onde estava Lázaro, né? E ali ele faz Lázaro voltar à vida, Lázaro ressurgir. Como é que ele fez isso? Ele é mágico, então ele fez pirlim pim pim, esse é do seu tempo, hein, Núbia? Pirlim pim, que era da Emília. Era. Ou melhor, do nosso tempo, do Núbia. Nosso. Quando nós temos hoje 30 anos, então, quer dizer... Mas, enfim, esta ressurreição de Lázaro, neste caso, sim, porque ele voltou para o mesmo corpo.
O Cristo não fez um pirlim-pim-pim. O que o Cristo fez? Ele antecipou, em alguns tantos anos, um equipamento que existe hoje chamado desfibrilador. Então, ele deu ali, o espírito ainda estava ligado ao corpo, o espírito de Lázaro ainda estava ligado ao corpo pelo cordão de prata. O cordão de prata, é importante que todos saibam, não é uma invenção espírita. O cordão de prata está descrito no Velho Testamento. E o que é o cordão de prata? Senão um fio fluídico que nos une espírito, nós espíritos, ao nosso corpo enquanto ainda estamos encarnados. Não havia se dado o rompimento deste cordão de prata, uma vez que este cordão se rompe, não há como retornar ao mesmo corpo. Né? No caso de Lázaro, ele retorna ao corpo. No caso de Elias é diferente, né? Porque Elias, segundo se diz, segundo está no Evangelho, segundo o conhecimento espírita, era a reencarnação de João Batista, ou seja, o espírito Elias, né, não voltou ao corpo, ou melhor, o espírito Elias não voltou ao corpo que tinha quando era Elias, o rei Elias, voltou a um novo corpo, né, inclusive um novo nome chamado João Batista. E o mais interessante disso tudo, né, Núbia, é que nem o nome nos pertence, né? Você está, Núbia, e eu estou, André, porque, de fato, na próxima encarnação eu posso ser João, Maria, José, né? E você pode ser, enfim, pode ter outros tantos nomes, assim como você que está nos acompanhando. Né? Enfim, muda a morada, mas o espírito é o mesmo, sempre em evolução. É mais ou menos por aí, né, minha querida Núbia? É isso. A gente continua a ser a mesma pessoa, o mesmo espírito. Uma ouvinte, ela estava com a gente no Manhã Boa Nova. Obrigada pela companhia, querida. E a gente estava falando sobre isso, André, sobre estagiar em um corpo feminino, estagiar em um corpo masculino. Isso daí é questão... Temos a eternidade pela frente, a imortalidade pela frente. Então, o que é uma encarnação? Para que nos apegarmos tanto à vaidade, ao corpo, até neste sentido? Poxa, eu gostaria de ressuscitar, de voltar ao mesmo corpo. Eu concordo com você, André, esse corpo aqui já está desgastado, né? Segue teu caminho, volta com um novo corpo zerado, e é assim que segue a vida. Para que a gente deixe... teve uma pessoa aqui perguntando, poxa, eu ainda não entendi a diferença de ressurreição e reencarnação. Basicamente, questão de semântica, questão de nomenclatura. Ressurreição é voltar ao mesmo corpo, o que para nós espíritas não faz sentido. Reencarnação é quando o meu espírito volta a encarnar em um corpo novo, para que eu possa usufruir de uma nova experiência. Eu nunca sou um livro em branco, né? Eu já tenho uma história pretérita. Quando eu reencarno, eu começo a escrever um novo capítulo deste livro que eu já venho construindo. Eu já sou um espírito em evolução. Eu já sei muitas coisas. Não seria nada justo, né, André? Tudo que eu estou aprendendo hoje, morri. Para nós, a morte não existe, né? O que perece é o corpo físico. O que eu sou continua vivo. E seria uma injustiça muito grande com a raça humana se não existisse a reencarnação. Porque, vejamos, né, tudo no universo é cíclico. Né? O ciclo das águas, enfim, o mar evapora, forma as nuvens, a chuva que cai em formato de chuvas, que formam os lagos, os rios, e volta para o oceano, e assim novamente, né? O sol se põe todas as noites, no dia seguinte ele renasce, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, né? Enfim, seria só a raça humana, né, Núbia, desprovida desta bênção de ter um recomeço?
Nossa, adorei a tua analogia, né? Deus seria justo se assim não o fosse. Nós, criaturas, obras-primas de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos um longo caminho pela frente, mas se não fosse essas fases cíclicas, não conseguiríamos atingir a perfeição. Nossa, Núbia, perfeição, é sério que você está falando que chegaremos à perfeição? Sim, com tantas reencarnações que ainda temos em nossa longa jornada de evolução do espírito, sim, um dia chegaremos à categoria de espíritos puros. É uma longa caminhada, mas eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou caminhando, aprendendo. Quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido eu me melhorar, intelectual e moralmente, muito mais rápido eu conseguirei atingir essa perfeição. E o que vem depois? A Deus compete ao que virá depois. Por enquanto, nos cabe completarmos os nossos ciclos, como o André poeticamente falou. Eu achei bárbaro a analogia do André. Eu achei perfeita. Podemos continuar a leitura, André? Eu vou ler um trecho aqui. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que espetáculo! Olha a esperança que nos é dada de renascermos de novo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que me disse, foi Jesus que me prometeu. E como eu disse na prece de abertura, André, eu confio nele. É isso aí. Aliás, se tem um cabra que dá para confiar, tem um ditado que diz, né? Como é que você compraria um carro dessa criatura, né? Olha, um carro do Cristo a gente compra de boa, porque nesse, sem dúvida nenhuma, dá para confiar, né? Núbia, caiu aqui meu equipamento todo. Você já leu o item 5, é isso? Eu li, deixa eu ver o item 5. O item 5, André. Já leu o item 5. Algumas coisas me chamaram bastante atenção neste item 5. Primeiro, aquilo que a Núbia já nos falou, né? A importância do valor que nós precisamos dar à ciência, né? Ciência sem, ou melhor, fé sem razão é uma fé que pode desmoronar a qualquer momento, né? Quando Cristo, em uma das suas passagens evangélicas, nos disse: eu não vim revogar a lei nem os profetas, muitos creem que ele está falando apenas da lei mosaica, mas em absoluto, o Cristo está falando de todas as leis do universo. As leis, inclusive, da biologia, da química, né? São leis universais, são presentes em todo o multiverso. Então, ele não veio derrogar essa lei, ou seja, ele veio dar cumprimento, ele veio simplificar, ele veio dar um passo adiante, né? Por exemplo, quando nós vemos hoje, com todo respeito aos nossos irmãos que creem que voltarão ao mesmo corpo, como disse a Núbia, como é que um espírito que viveu há 5.000 anos atrás vai voltar àquele corpo? É absolutamente impossível, né? E a não compreensão deste trecho, né, da reencarnação, traz, inclusive, prejuízos para a sociedade, né? Porque, como disse, estava dizendo, melhor dizendo, alguns dos nossos irmãos creem nessa volta ao corpo e acabam, por exemplo, proibindo transplantes, né? Transplante, ou melhor, doação, e mesmo transplante. Não permitem doar sangue nem órgãos, assim como não permitem
receber o sangue ou os órgãos, porque, afinal de contas, o Espírito José, se ele der o seu coração, o Espírito Maria, quando tiver o juízo final, que na narrativa evangélica, que nós sabemos que isso tudo é apenas de forma figurada, quando Jesus viria nas nuvens com os anjos, os corpos sairiam dos túmulos e haveria o julgamento, né? Não se trata... Como é que ficaria o Espírito que doou o seu coração? Ele viria, ele retornaria, ou melhor, ele ressurgiria sem coração. Então, é bastante importante que nós possamos compreender essas coisas. E ele dá uma aula para Nicodemos, que era mestre, né? Do mosaísmo, né? Ele era mestre do judaísmo, né? E ele diz, olha, se você não sabe das coisas que eu estou te dizendo aqui, né? Cadê? O que é nascido? Deixa eu achar só o texto direitinho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Havia uma necessidade muito grande para que nós compreendêssemos isso, de que houvesse um avanço na ciência, né, Núbia? Só com o passar dos séculos é que nós teríamos melhores condições de compreender como esse processo se dá, não é? Exatamente. Quando você falou, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, ele estava falando de leis que a gente nem sabia que existiam. A gente nem tinha capacidade naquela época de compreender a extensão das leis as quais Jesus nos falava. E ele nos disse tantas coisas, André, que até hoje a gente vem se debatendo para tentar entender, que é impressionante. Coisas do tipo amar os nossos inimigos. E a gente se debate tanto, e eu acho que no final das contas ele está falando de coisas tão simples que nos parecem muito grandiosas. Ele falava de coisas simples. O resumo da doutrina de Jesus é o amor, né, André? É o amor. E é por um amor imenso que Deus nos proveu com a reencarnação, que Deus nos deu a dádiva de reencarnar, continuar a nossa história, resgatar débitos do passado, nunca castigo, sempre oportunidade de crescimento, não é, André? É isso aí, sempre aprendizado, né? Somos filhos do Pai e o Pai nos quer felizes, plenos, alegres, conhecedores dos grandes enigmas existenciais do universo. Por isso que ele nos dá essa beleza, essa oportunidade de reencarnarmos e reencarnarmos, né? E tem gente, viu, Nubia, que diz assim, eu já ouvi alguns amigos tanto falando, olha, na próxima encarnação eu quero nascer homem de novo, que Deus me livre de nascer mulher, por exemplo, né? E aí nós podemos trazer informação, meu amigo, minha amiga, você já nasceu homem, mulher, rico, pobre, bonito, entre aspas, né? Feio, entre aspas, enfim. Nós vamos mudando essa roupagem com o objetivo da nossa evolução. Sempre, como disse a nossa querida Núbia, com o objetivo da nossa evolução. Vou ler mais um trechinho do Evangelho, né? O item 7, vamos lá. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, 2 pontos, não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Vamos para o item 8 na sequência. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria, né?
era absolutamente natural, né, Núbia, essa incapacidade de compreensão daquela época do que seria, né, a regeneração pela água. Daí que se instituiu o batismo, né? Que até algumas pessoas falam, o Espírito pergunta, no Espiritismo tem batismo? Não, no Espiritismo não tem batismo. Mas Jesus foi batizado. Entretanto, ali dava-se cumprimento de uma passagem bíblica, né, que dizia que o Messias seria reconhecido, seria identificado por Elias. E João Batista, quem era? Elias encarnado. Então, Jesus foi ao encontro daquilo que já estava nos textos anteriores. Tanto é que Jesus mesmo, ele não batizou. Os seus discípulos, estes sim, implantaram e viveram o batismo, né? Para nós espíritas, o batismo tal qual é dito, não existe esse reviver da água. Nós sabemos, em verdade, né, Núbia, o nosso corpo, ele é feito de água, né? Exatamente. E as histórias contadas são pobres, né, André? A língua original que se falava na época, ela era muito pobre. Era uma palavra, se dizia várias coisas, tinha vários significados, e a gente ainda se apega ao pé da letra. André sabe bem, porque André é um grande pesquisador dessa área, que as epístolas de Paulo, as traduções, o cara ia fazer uma cópia, uma tradução, e ele colocava ali um recadinho, já que essas cartas viajavam, iam longe, o cara colocava um recadinho para mandar lá para o outro lado do país dele. Por aí a gente vê a pobreza da história que nos é contada. Então, quando diz renascer da água, durante tanto tempo a gente interpretou como o batismo através da água. André bem lembrou, nosso corpo é 70% de água, nós nascemos de um útero cercado de água, e este é o verdadeiro batismo, este é o renascimento, nascer da água, nascer de um corpo, não é, André? A reencarnação, a meu ver, Núbia, é a chave com a qual desvendam-se boa parte dos grandes enigmas existenciais humanos, né? Porque nós tínhamos no passado esta visão de que a vida era uma só, né? E que após esta vida vivida nós vamos ou para o céu, para o inferno, ou na melhor das ou melhor, ou numa hipótese menos mal, para o purgatório, que nós espíritas demos o nome de umbral, né? Essas eram as oportunidades que existiam. Hoje, nós já sabemos, a partir do conhecimento da reencarnação, desta maravilha que é a oportunidade de recomeçar. E começa, inclusive, a explicar coisas que a ciência não consegue explicar. Eu vou citar duas, por exemplo. Como é que a ciência, até hoje, não conseguiu explicar por que uma criança nascida de um pai e uma mãe portadora do vírus HIV não contrai o vírus, ou às vezes mesmo contraindo, negativa? Não há uma explicação para tal, né? Qual a explicação racional que nós podemos buscar? Havia uma vacina natural deste espírito que impedia a contaminação. Mas, melhor explicando ainda, não é uma necessidade desse espírito passar por aquilo, né? Outro exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é triste, hein? Outro exemplo que pode se dar sobre esta chave extraordinária que abre as portas da compreensão dos porquês, né? Como é que você explica que uma criança, e eu vi um caso como esse, né? Estudei um caso como esse, uma criança que por volta de 8, 10 anos de idade, autista, com graves problemas de comunicar-se, de interagir, inclusive com seus pais, numa bela madrugada, sem nunca ter feito uma aula de piano, senta-se ao piano e executa uma belíssima sonata, né? Só se pode chegar à conclusão de que este conhecimento era anterior.
Concorda, Núbia? É uma chave extraordinária essa da reencarnação, né? Ou eu sou muito burra, né, André? Porque a gente se esforça tanto, vê uma criança de 5 anos e faz. Eu estou brincando, é lógico que a reencarnação pode explicar isso com maestria, né? Só pode ser tantos outros exemplos relativos a isso, não é, André? Por que algumas pessoas têm maior facilidade para aprender a xenoglossia, André? Como é que, de repente, você começa a falar um outro idioma, do nada, sem nunca ter tido contato com esse outro idioma? É porque está gravado ali no teu espírito, né? Eu conheço um rapaz, um André Marosso, que ele diz que está gravado no seu software, né? Está gravado ali no espírito quem eu sou. E sempre que eu precisar, eu posso acessar. E por isso algumas pessoas têm maior facilidade. Algumas pessoas, André, eu acho que julgam Deus mal. Algumas pessoas falam, Deus me deu o dom. Não, Deus me deu a capacidade de desenvolver. E eu desenvolvi, talvez em uma outra encarnação, talvez não foi nessa. E por isso eu tenho facilidade, e as pessoas dizem, ela tem o dom. Não, não é dom, foi esforço. Em alguma época do meu estágio evolutivo, eu me esforcei para aprender o que chamam de dom. É isso mesmo. Vamos aqui agradecendo as presenças dos nossos irmãos queridos. Maria das Graças, que é lá da Paraíba, dizendo que adora a TV Mundo Maior. Gratidão, minha irmã. A Márcia Cristiane, Camila Bedini, Nanete Lievori, Márcia Regina Calegari, que é de Jundiaí, Calegari, melhor dizendo. A Rita Maciel, que é de Icó, no Ceará. E mais um monte de gente boa que, infelizmente, não vai dar tempo de agradecer aqui por entrar em contato conosco, assim como o nosso querido Ademilton, que é de Rubim, em Minas Gerais, né? Vem aqui nos mandando uma mensagem. Antigamente, pela pouca evolução dos povos, ressurreição, como tudo evolui com o passar do tempo, o ser humano também. Como nos anos 1857 em diante já estávamos um pouco mais adiantados, nos foi dado de presente o termo e o esclarecimento sobre reencarnação. É isso mesmo. Gratidão, nosso querido Ademilton, que é de Rubim, em Minas Gerais. O Daniel de Goiânia também se fez presente, assim como a Marina de Uberaba. Nos mandaram aqui WhatsApps, nossa mais profunda gratidão. E chegamos aqui ao final do nosso programa. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma vibração. Então eu vou convidando você, meu irmão, minha irmã, que caso possa, né, cerre os seus olhos e sinta a presença do amor invadindo o espaço em que você se encontra. Seu escritório agora é só luz, o seu carro é só paz, a sua casa é só amor. Onde quer que você esteja, o Cristo está aí ao seu lado, representado por um irmão espiritual querido que atue. Que a paz e o amor possa inundar os seus lares, assim como aquelas criaturas, aqueles irmãos queridos que coabitam contigo, que eles também sejam visitados pelo Cristo Senhor, por essa mensagem de amor que ilumina a nossa consciência através das páginas do Evangelho. Vamos vibrar todos nós intensa luz de amor, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que nós sabemos que está passando por um momento de dificuldades. A perda de um emprego, algum problema de saúde, não importa, o fim de um relacionamento. Vamos imaginando que nesse instante esse nosso irmão, essa nossa irmã está recebendo a melhor das visitas em suas casas, em sua casa. O Cristo Senhor, levando fé, a razão da fé, para que todas as dificuldades sejam removidas e o aprendizado seja completo. E
por fim, vamos vibrar aos nossos irmãos e irmãs que trabalham em todas as áreas da saúde. Nossa mais profunda gratidão a este exército de combatentes do Cristo, que estão levando paz, conforto, carinho, atenção, saúde aos sofredores da matéria deste nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, minha querida Núbia. Foi uma enorme gratidão passar esse tempinho aqui contigo. Eu adorei estar com você, André, estar com os nossos amigos ouvintes. Tanto carinho que a gente recebe. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. É isso aí. E gratidão a você que nos acompanhou. Um grande abraço. Olha, estudo, o trecho é grande, tem bastante informação e aqui não dá para a gente poder estudar tudo, mas você na sua casa tem totais condições. Um beijo no coração e uma noite de paz e de luz. E nós nos encontramos amanhã às 18 horas em mais um Plantão do Evangelho no Lar. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.